Graça e paz, apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre Lucas 8, tá? Viver o poder transformador de cura que o Senhor tem para nós. Lucas 8 diz assim a palavra de Deus: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Amém? Essa palavra aqui é muito tremenda. Jesus ele passava e liberava cura, libertação, transformação. Então o poder de Deus em nossas vidas, ele não somente cura, mas ele também transforma. Foi o que aconteceu na vida de Maria Madalena. Ela foi curada, liberta, ela foi transformada e ela se torna uma supridora tanto do ministério de Jesus como também do ministério dos apóstolos. E hoje, em nome de Jesus, esse poder ele pode entrar na sua vida através dessa palavra ministrada. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero que você ensine é que existe uma maneira de ser aprisionado pelo espírito de enfermidade. E essa maneira justamente é quando, por exemplo, nós vivemos na dependência de homens, assim como aquele paralítico lá de Betesda que esperava alguém para o colocar dentro do tanque, né? Havia também um outro problema que nos aprisiona a enfermidade, é viver paralisado pelo pecado. Quando a enfermidade vem, geralmente o pecado vem também para nos paralisar. É por isso que Jesus diz para aquele paralítico de Cafarnaum: perdoados estão os teus pecados. Depois ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Mas esse espírito de enfermidade também nos aprisiona, e a pessoa ela pode viver até na miséria, usando doença para se sustentar. Por exemplo, lá a Bíblia fala do cego de nascença. Ele passou a vida toda esmolando, mendigando, e tem muitas pessoas que vivem disso, usam da enfermidade para ficar realmente esmolando. E aí a gente precisa trabalhar um pouco isso aqui para ser liberto dessa prisão de enfermidade. Uma outra coisa que ela causa é que a pessoa vive preso a preconceitos religiosos. Por exemplo, o homem da mão ressequida. A Bíblia diz que Jesus, quando cura aquele homem, era o sábado. Isso causou um problema terrível ali, só porque era sábado. Então eu quero que você entenda que Deus é poderoso. Ele usa métodos que Ele quer, Ele cura como Ele quer, Ele liberta como Ele quer. E aí o que acontece? Ele pode usar uma oração, Ele pode usar um ato profético, Ele pode usar um medicamento, Ele pode usar um homem profissional, um médico, para poder então liberar ali uma bênção para a nossa vida. Deus ele pode fazer de N maneiras. Ele é uma bênção. Deus é o Todo-Poderoso. E aí o que eu preciso fazer para que eu venha a ter essa transformação através da cura de Deus? A primeira coisa é não me conformar com a doença. E muito pelo contrário, eu tenho que agarrar com a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, Salmo 107, 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 3, você vai encontrar a história de Pedro e João na Porta Formosa. Ali havia um mendigo que todo o tempo estava sendo suprido, porque ele era uma pessoa doente. E a Bíblia diz que aquele homem ficava clamando ali, e aí outros vinham para sustentá-lo. Então o suprimento humano sempre ele é passageiro, e mais, ele acaba habilitando algum nível de miséria. Mas quando nós temos a visão de Deus, nós entendemos que tem saúde, tem prosperidade, e aí nós nos apoiamos na palavra, apoiamos na visão de Deus e vivemos a transformação e uma cura definitiva para a nossa vida, assim como aconteceu com Gaio lá na carta de 3 João, logo nos primeiros versículos, que João diz: olha, meu amigo Gaio, ele é curado, a alma dele é próspera, ele é próspero, então eu não posso me conformar com a doença. Eu preciso também ser humilde, ser obediente, mas não conformado com o mal.
A Bíblia fala da história de Naamã. Naamã, ele era uma pessoa preconceituosa, soberba, dura de coração, assim como muitos de nós. Mas a Bíblia diz que ele recebe o poder transformador de cura. E então essa cura manifesta na vida de Naamã. Está lá em 2 Reis, no capítulo 5. E aí o resultado, Naamã vai no lugar certo. Qual é o lugar certo? O profeta Eliseu. Ali é o lugar da sua cura. Ele se esvazia, ele tira a sua armadura e ele é transformado de um homem idólatra, arrogante, condenado pela lepra. Ele é transformado num novo homem. Existe um endereço certo para a cura e é a casa do Senhor. 7 vezes Naamã mergulhou no Jordão, 7 vezes deu um mergulho lá na casa do Senhor, e eu tenho certeza ele vai fazer uma transformação na sua vida em nome de Jesus. Mas tem uma outra coisa, além de não se conformar, ser humilde, caminhar na obediência, eu preciso ter uma oferta que clame no dia da dificuldade. A Bíblia fala ali em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 20, que houve um milagre que se manifestou no lugar de uma oferta. A mulher constrói um quarto para Eliseu. Eliseu, então, ele passa a habitar naquele quarto, profetiza. Aquela mulher tem um filho, ela não podia ter filho, ela passa a ter um filho. O menino cresce, mas o menino, ao meio-dia, ele recebe uma assolação e o resultado, ele morre. O profeta é acionado, ele leva o menino para o seu quarto, ele ora, e aí o menino dá 7 espirros, é liberto. Ou seja, houve algo ali maravilhoso ali na vida daquela família. Quando o profeta entrou também a libertação de todos os males que aquela mortandade do meio-dia havia trazido para aquela casa. Mas entenda isso, houve uma necessidade de uma oferta para que o dia mal fosse socorrido. Ou seja, ela recebe cura, o garoto recebe cura, ela é transformada, ele é transformado. Toda a maldição que entrou naquela casa é transformada em bênção. Por quê? Porque o resultado foi uma vida que se ofertou na presença do Senhor e trouxe livramento. Mesmo durante 7 anos de dificuldade que passou o povo daquela terra, aquela mulher teve restituição de 7 anos para a sua vida. Por quê? Porque um dia ela resolveu entregar algo para Deus. Quando nós vivemos o poder transformador da cura do Senhor, a nossa vida dá um salto. Foi o que aconteceu com aquele paralítico da Porta Formosa. Ele deu um salto e passou a ter agora uma caminhada abençoada. Mas também nós andamos em novidade de vida, como aconteceu com Naamã. Não era mais o mesmo, era outra pessoa. Nós vivemos também o livramento, vivemos ressurreição, restauração, restituição, como aconteceu ali com a sunamita. Nós precisamos então aprender cada vez mais a viver o poder transformador da cura. Nós somos transformados, como a Bíblia diz, em supridores de ministério. Foi o que aconteceu com Maria Madalena, com Susana, com Joana e com muitas mulheres que nós lemos até então aqui no começo dessa palavra. Eu preciso que você entenda, Deus te chamou para ser um transformador e um supridor da sua obra e da sua casa, e para ser um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 17, o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere, as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te alcançará. Você entende essa palavra? Então receba, guarde no seu coração e viva a transformação da cura que o Senhor traz na sua vida, na nossa vida. Então eu sei que você já recebeu o azeite de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, você já foi curado pelo Senhor. Então viva essa cura transformadora, de maneira que você também seja mais uma pessoa com um supridor da obra, uma testemunha de Jesus. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração.
amém e amém.